Cheguei à casa da minha avó sem avisar, mas assim que ela abriu a porta, ficou pálida e sussurrou: Rápido, vá para a cozinha. Se esconda debaixo da mesa e não faça barulho. Pensei que ela tinha enlouquecido, mas fiz o que me pediu. Poucos segundos depois, ouvi os passos do meu marido no corredor. Letícia conheceu Ricardo no final da primavera, na festa de aniversário de sua colega de faculdade, Camila, em um pequeno restaurante na Granja Viana. Camila havia reservado uma mesa para 12 pessoas, das quais Letícia não conhecia metade. Ricardo estava sentado do lado oposto, a 2 cadeiras de distância, e passou a noite inteira sem tirar os olhos dela. Não de forma insolente ou invasiva, ele simplesmente a olhava um pouco mais do que o normal. E cada vez que Letícia levantava o olhar, ele já estava sorrindo, com aquele sorriso tranquilo e seguro que te fazia querer retribuir, mesmo sem motivo. Ele se aproximou dela quase no final da noite, quando o grupo se dividiu em rodinhas menores e alguém colocou música. Ele perguntou no que ela trabalhava. Quando Letícia lhe disse que era estagiária em um escritório de direito de família, ele não torceu o nariz nem mudou de assunto. Continuou fazendo perguntas com tanto interesse que parecia a profissão mais fascinante do mundo. Fazia perguntas que revelavam uma pessoa inteligente sobre as particularidades dos processos de inventário, sobre se os cônjuges costumavam dividir os bens de forma justa, sobre se era verdade que a lei sempre favorecia a mulher no divórcio. Letícia respondia, deixava-se levar pela conversa e não percebeu que haviam se passado 2 horas. Camila lhe disse depois, no táxi, você viu como ele te olhava, fica de olho vivo, senão alguma espertinha rouba ele de você. Ricardo trabalhava, segundo ele mesmo se apresentou, como gerente de projetos em uma incorporadora imobiliária, algo relacionado a imóveis comerciais, obras, licitações públicas e empreiteiras. Letícia não aprofundou muito, porque o mundo da construção civil lhe era estranho. E Ricardo falava sobre isso de passagem, sem detalhes, mas sabia criar a impressão de que as coisas iam bem para ele. No primeiro encontro, ele a convidou para um restaurante da moda. Ele mesmo escolheu o vinho, um excelente Malbec argentino, e pagou a conta sem sequer olhar o total. No segundo, trouxe-lhe um buquê de orquídeas brancas. Letícia se perguntou por muito tempo como ele sabia que eram suas flores favoritas, até que se lembrou de ter mencionado de passagem no aniversário de Camila. Ele se lembrava dos detalhes. Isso era o que mais a cativava. Lembrava que Letícia não comia peixe, que preferia o chá sem açúcar, que detestava a impontualidade. E ele nunca chegava atrasado. Aparecia na hora exata, com o carro limpo, a camisa passada e um sorriso que dizia: você é importante para mim. Letícia tinha 25 anos e antes de Ricardo tivera 2 relacionamentos curtos, ambos fracassados. O primeiro com um colega de faculdade que a deixou pouco antes das provas finais por outra garota. O segundo com um colega do escritório. 3 meses que não levaram a nada, simplesmente ambos perderam o interesse. Ricardo era diferente. Com ele, Letícia se sentia protegida. Não que houvesse algum perigo, mas ele criava ao seu redor uma atmosfera em que tudo estava sob controle, tudo tinha solução, tudo ia dar certo. Eles se casaram 1 ano e meio depois. A cerimônia foi pequena, 30 pessoas em um sítio para eventos nos arredores de São Paulo. Camila foi a madrinha de casamento. A mãe de Ricardo veio do interior e passou a noite inteira em um canto com os lábios franzidos, como se alguém lhe devesse algo. Letícia atribuiu isso ao seu jeito. A sogra era uma mulher de poucas palavras e reservada. O pai de Ricardo havia morrido há muito tempo e ele quase nunca falava dele. Uma família normal, sem nada de interessante, respondia quando Letícia perguntava. Ela não insistia. A avó de Letícia, Dona Helena, chegou ao casamento elegantíssima com um terninho azul marinho e um broche que guardava desde os anos 70. Sentou-se à mesa com a postura ereta de uma diretora de escola e observou atentamente o noivo. Quando Ricardo se aproximou com uma taça e disse: Dona Helena,
Prometo que cuidarei muito bem da sua neta. A avó assentiu, brindou, mas não respondeu nada. Letícia pensou na época. A vovó, séria como sempre, custa a se abrir. Na verdade, Dona Helena estava simplesmente observando em silêncio. Dona Helena era a única pessoa verdadeiramente próxima na vida de Letícia. Sua mãe, Laura, havia morrido quando Letícia tinha 17 anos. Um AVC. A ambulância não chegou a tempo. Seu pai, Miguel, já havia se distanciado da família em vida da esposa. E 2 anos após o funeral, mudou-se para outra cidade com uma nova mulher e pouco a pouco deixou de dar notícias. Letícia tentou ligar para ele nos feriados por um tempo, depois desistiu. Não por ressentimento, simplesmente as conversas se tornaram vazias e cada chamada deixava a sensação de que estava falando com alguém que havia passado para outra vida. A avó substituiu tudo. Morava sozinha num apartamento de 3 quartos no centro da cidade. O apartamento fora, conseguido por seu avô, seu Pedro, engenheiro civil, como reconhecimento por seus serviços ao Estado. O avô morreu no final dos anos 90 e desde então Dona Helena vivia sozinha naqueles cômodos. O apartamento era antigo, com pé direito alto, sancas de gesso e um assoalho de tábuas corridas que rangia e ainda guardava os passos infantis da mãe de Letícia. O papel de parede do corredor estava desbotado. Os canos do banheiro faziam barulho no inverno. E na cozinha havia uma pesada mesa de carvalho maciço, em torno da qual a família se reunia em todas as festas desde que Letícia se lembrava. Mas a localização do apartamento, em pleno bairro de Higienópolis, em um prédio antigo de paredes grossas, o tornava muito valioso. Imóveis assim nas imobiliárias eram avaliados em mais de 5 milhões de reais. Dona Helena era uma mulher firme e lúcida, apesar de seus 78 anos. Durante 40 anos, havia trabalhado como contadora em uma fábrica de tecidos, e esse trabalho lhe deixara um hábito impossível de eliminar, o de calcular, verificar e nunca assinar nada sem ler 2 vezes. Ia à feira com um caderninho, anotava os gastos, lembrava quanto custava o creme de leite no mês anterior. E se a caixa errasse em 1 centavo, apontava o erro com calma, mas sem ceder. Os vizinhos a conheciam como uma mulher de poucas palavras, educada, mas decidida. Do tipo com quem não se brinca. Ricardo começou a cuidar da avó desde os primeiros meses do casamento. No início, parecia algo bonito. Ele mesmo se ofereceu para levar Dona Helena à sua consulta anual no posto de saúde, sem que Letícia pedisse. Consertou a torneira do banheiro que pingava há 3 anos. Todo sábado trazia-lhe uma sacola de compras, iogurtes, queijo, maçãs, o pão que a avó gostava, o pão de campanha da padaria da esquina. Letícia se derretia com isso. Você viu? Dizia sua amiga Camila por telefone. Ele vai à casa da vovó por conta própria, sem que eu peça. Que homem faz isso? Dona Helena recebia o genro com amabilidade, colocava a chaleira no fogo, pegava os biscoitos de chá e ouvia suas histórias sobre o trabalho. Ricardo sabia ser encantador com os mais velhos. Falava com uma suavidade especial, inclinando-se ligeiramente para frente ao ouvir, assentindo como se cada palavra fosse importante para ele. A avó via e valorizava isso no início, mas Dona Helena notou algo que Letícia não havia percebido. Cada vez que ele vinha visitar, Ricardo parava para olhar os cômodos um pouco mais do que um visitante normal faria. Passava pelo corredor como se estivesse medindo o espaço com os olhos. O pé direito alto, as paredes, as janelas. Uma vez parou diante de uma parede no corredor, passou a mão por ela e disse: Esse muro deve ser de sustentação. Já não se constroem paredes assim. Em outra ocasião, espiou o quartinho da bagunça e perguntou quantos metros quadrados o apartamento tinha, segundo a escritura. Depois, como quem não quer nada, perguntou o ano de construção do prédio e o estado das lajes. Interesse profissional, explicou com um sorriso. Sou do ramo, afinal. Dona Helena não disse nada, simplesmente arquivou aquele episódio em sua memória, como quem guarda um recibo em uma gaveta,
sabendo que um dia seria útil. O ponto de virada chegou por volta do 3º ano de casamento. Ricardo começou a falar com Letícia sobre o apartamento da avó com mais frequência. Geralmente, começava durante o jantar, quando Letícia estava cansada do trabalho e sem vontade de discutir. Amor, eu estava pensando, dizia ele, enquanto passava manteiga no pão sem olhá-la. Dona Helena já não é uma mocinha. Nunca se sabe o que pode acontecer. Seria melhor resolver os papéis com antecedência para não ter que correr depois e gastar com advogados. A vovó está viva, saudável e em pleno uso de suas faculdades. Não vou falar com ela sobre isso. Não estou propondo nada de mal, só uma escritura de doação em seu nome, para ficarmos mais tranquilos. Ricardo, eu trabalho num escritório de advocacia. Sei o que é uma escritura de doação. E a vovó não é o tipo de pessoa que precisa que alguém lhe explique como administrar seus próprios bens. Ricardo deu de ombros e mudou de assunto, mas voltou à carga uma semana depois. Desta vez, propôs colocar o apartamento no nome dos dois para termos os mesmos direitos na família. Letícia balançou a cabeça negativamente. Um mês depois, sugeriu colocar o apartamento no nome de sua mãe temporariamente para reduzir a carga fiscal. Depois, no nome da empresa de um conhecido, enquanto se resolviam umas questões legais pendentes. Cada novo plano era um pouco mais absurdo que o anterior. E Letícia, que lidava com situações assim todos os dias no trabalho, via isso com mais clareza do que ninguém. Ricardo, nenhum desses planos faz sentido. Se você quer proteger um patrimônio, existem mecanismos legais adequados. Mas o que você propõe é o quê? Ricardo largou o garfo na mesa com mais força do que o necessário. Você está insinuando que estou tramando algo? Eu me preocupo com a nossa família e você não confia em mim? Letícia ficou em silêncio. Não gostava de brigas e não sabia discutir. Era mais fácil recuar, esperar a tempestade passar. E ela recuava. Enquanto isso, as visitas de Ricardo à avó se tornaram mais frequentes. Começou a ir não só aos sábados, mas também durante a semana. Voltava e dizia: passei no caminho para a obra. Levei uns remédios ou ela me pediu para trocar uma lâmpada. Então eu dei uma passada lá. Letícia não via nada de estranho. Alegrava-se em saber que sua avó não estava sozinha. Até que um dia Dona Helena lhe contou algo. Ligou para ela à noite e disse com voz firme: Letícia, o Ricardo veio hoje. Ele me propôs que eu colocasse o apartamento no seu nome. Diz que é muito pesado manter um imóvel tão grande. Eu recusei. Quero que você saiba. Letícia ficou parada com o telefone na mão. Vovó, ele foi te ver com isso por conta própria? Falou muito bem sobre as despesas de condomínio, sobre as reformas. Mas, minha filha, passei 40 anos calculando os números dos outros. Sei reconhecer quando alguém está calculando os meus. Letícia prometeu falar com o marido à noite. Tentou com suavidade, sem acusações. Ricardo, a vovó disse que você voltou a falar com ela sobre o apartamento. Tínhamos combinado de não pressionar. Lá. Pressionar lá, Ricardo? Ergueu as sobrancelhas. Eu só conversei com uma senhora idosa sobre assuntos práticos. Ela está sozinha num apartamento enorme, está sobrecarregada. Eu me preocupo com ela. Ela não se queixou de estar sobrecarregada e não pediu ajuda com os papéis. Por que ela é tão teimosa quanto você? A conversa se desviou e Letícia recuou novamente, mas ficou com um peso no peito, turvo como a água após o degelo. Depois desse episódio, as visitas de Ricardo à avó adquiriram um novo caráter. Ele começou a levar papéis para ela assinar. A primeira vez, uma procuração para retirar correspondência. Dona Helena leu, não encontrou nada suspeito e assinou. A segunda, um consentimento para uma inspeção técnica do apartamento. A avó colocou os óculos, leu 2 vezes e disse: eu não solicitei nenhuma inspeção. De onde saiu este papel? Ricardo explicou que era um procedimento padrão do síndico do prédio. Dona Helena ligou para o síndico na manhã seguinte. Eles não
sabiam de nenhuma inspeção. A terceira vez, Ricardo trouxe um documento que a avó não teve tempo de examinar bem. Ele estava com pressa, de pé no corredor, já com a jaqueta, dizendo que era uma formalidade. Todos os vizinhos já assinaram. É só pro relatório. Dona Helena disse: "Deixe aqui, vou olhar com calma." Ricardo hesitou, mas deixou e no dia seguinte voltou para buscá-lo, dizendo que o assunto havia se resolvido sozinho. Naquela noite, Dona Helena não ligou para Letícia, mas para sua velha amiga e vizinha de porta, Dona Inês. Conheciam-se há mais de 30 anos. Dona Inês era uma mulher miúda e enxuta, de olhar agudo e uma voz que fazia as pessoas endireitarem as costas. Durante 30 anos trabalhara como delegada de polícia e, mesmo aposentada, mantinha o hábito de fazer perguntas que deixavam seu interlocutor desconfortável. Dona Helena foi à casa dela com a chaleira e contou tudo. As visitas, os papéis, as perguntas estranhas sobre as plantas e as lajes. Dona Inês ouviu em silêncio, mexendo o chá com a colherinha. Depois disse: "Helena, você tem que registrar tudo. Cada visita, cada conversa. Anote a data, a hora, o que ele disse, o que trouxe. Escreva num caderno ou no celular, como preferir. E por enquanto, não. Conte para Letícia. Por quê? Porque ela confia nele. E se ele souber que você o sacou, vai mudar de tática. Deixa eu pensar que você é só uma velha cabeça dura." Por enquanto, essa é a sua vantagem, Dona Helena assentiu. Naquela noite, tirou de uma gaveta um velho caderno quadriculado e na primeira página escreveu a data e 3 palavras. Ricardo veio aqui. Abaixo, tudo que se lembrava. Cada frase, cada papel, cada olhar. Escrevia com a caligrafia cuidadosa e ordenada de quem passou 40 anos trabalhando com números. Só que agora não estava contando dinheiro, estava contando as intenções dos outros. Letícia notava que algo estava mudando em casa, mas não conseguia identificar o que. Era como se tivessem movido os móveis alguns centímetros. Tudo parecia no lugar, mas ela tropeçava. Ricardo estava diferente. Não de repente, não de um dia para o outro, mas pouco a pouco, como o anoitecer no outono. Ontem ainda havia luz às 19. Hoje já há penumbra às 18. Ele se tornou irritável. Falava ao telefone em outro cômodo com a porta fechada e se Letícia entrava, cortava a frase pela metade e dizia: "É do trabalho? Nada interessante." Começou a sair à noite para reuniões com clientes, visitas a obras, jantares com empreiteiras. Voltava tarde cheirando a cigarro, embora supostamente tivesse parado de fumar 2 anos antes. Letícia perguntava como tinha sido o dia e ele respondia com monossílabos. Normal, cansado, não, estou a fim de falar. O dinheiro, um tema que Ricardo antes tratava com uma despreocupação estudada, tornou-se de repente um ponto doloroso. Parou de levar lá a restaurantes, comprava comida em promoção, algo que nunca havia feito antes. Letícia se lembrava de como ele costumava rir das pessoas que caçavam descontos. Agora era ele quem ficava no supermercado com o celular na mão, comparando o preço do peito de frango. Uma noite, quando Letícia estava na cozinha com o notebook revisando os e-mails do trabalho, Ricardo se sentou do outro lado e disse com um tom de quem pede um favor: "Amor, você pode pagar o condomínio este mês? No trabalho houve um atraso em um projeto. A contabilidade está demorando com os pagamentos. Em 2 semanas tudo se resolve." Letícia o olhou. Ele não sustentou o olhar. Tinha os olhos fixos na mesa, arranhando com a unha uma fresta no tampo. Claro, disse ela, sem problema, e pagou. E no mês seguinte também. E no outro. Ricardo prometia que resolveria logo, que o projeto estava na fase final, que o dinheiro chegaria de um dia para o outro. Letícia aceitava com tranquilidade. Dificuldades acontecem com todo mundo, pensava. O importante é a família. O importante é estarmos juntos. A descoberta ocorreu no outono, numa tarde qualquer de semana. Letícia estava separando a roupa para lavar, uma tarefa habitual, quase automática. Verificar os bolsos,
abrir o zíper e separar por cores. No bolso da jaqueta de inverno de Ricardo encontrou um papel dobrado em 4. Abriu-o maquinalmente, esperando ver um cupom fiscal ou um ticket de estacionamento. Era um recibo de uma financeira de crédito rápido. O nome da empresa, umas siglas com o prefixo Express. Não lhe dizia nada, mas a quantia dizia tudo. R, 80 mil. Data de emissão, 3 meses atrás. Taxa de juros. Letícia releu 2 vezes, pensando que havia se enganado. 365% ao ano. Ela ficou de pé no banheiro, segurando aquele papel, e sentiu o chão ficar mole e instável como gelo na primavera. Ricardo chegou 1 hora depois. Letícia colocou o recibo sobre a mesa da cozinha e esperou. "O que é isto?" perguntou quando ele se sentou para jantar. Ele olhou para o papel e Letícia viu uma sombra cruzar seu rosto, rápida como uma nuvem em um dia de vento. 1 segundo depois, já estava sorrindo. "Ah, esse papel, velho. Pedi um empréstimo há uns 6 meses. Já devolvi a tempo. Esqueci de jogar. Fora. A data aqui é de 3 meses atrás. Então, há 3 meses. Que diferença faz?" "Já está pago, amor. Não se preocupe." Ele disse de forma leve, quase alegre, e pegou o pão. Letícia quis acreditar nele. Quis tanto que quase acreditou. Quase. Mas em algum lugar dentro dela, nesse lugar onde não habita a razão, mas o instinto, algo se moveu como se uma fina rachadura tivesse atravessado um cristal. Ainda se sustenta, ainda é transparente, mas já se vê que nunca mais voltará a estar inteiro. Não discutiu, guardou o recibo no bolso do roupão, lavou a louça e foi dormir. E no dia seguinte, no trabalho, na hora do almoço, enquanto seus colegas iam ao bar da esquina, Letícia ficou em sua mesa e abriu o notebook. Começou pelo básico. Procurou no Google o nome da financeira do recibo. A empresa existia, registrada há 2 anos, sede social em um bairro periférico, um único administrador. Os comentários na internet eram os esperados. "Não peguem dinheiro aqui sob nenhuma hipótese. Juros de agiota. Os cobradores começam a ligar 1 semana depois do vencimento." Letícia lia aqueles comentários e reconhecia neles as vozes das mulheres que chegavam ao escritório com pastas de documentos e os olhos avermelhados. Então lembrou-se do cartão. Ricardo, uma vez, ainda no primeiro ano de casamento, havia deixado na prateleira da entrada seu cartão de visita. Cartão branco, logotipo da incorporadora, cargo, diretor do departamento de projetos. Letícia lembrava o nome da empresa. Encontrou o cartão em uma gaveta da cômoda, digitou o nome no portal de consulta da junta comercial e clicou em buscar. A empresa havia sido liquidada há 1 ano e meio. Situação: extinta. Letícia desceu a página. Sem ativos, sem declarações nos últimos 2 anos. Uma casca vazia. Ricardo vinha indo trabalhar há 1 ano e meio em uma empresa que não existia. Seus dedos tremiam levemente sobre o teclado. Letícia fechou a aba, recostou-se na cadeira e ficou alguns minutos simplesmente olhando pela janela. Lá fora, chovia. As gotas escorriam pelo vidro e em cada uma delas se refletia um pedaço do céu cinzento de outono. Pensou que por quase 6 anos havia vivido com um homem que, na realidade, não conhecia. Mas o instinto de advogada, essa disciplina profissional que Ricardo chamava depreciativamente de esse escritóriozinho que paga mal, funcionou como um colete salva-vidas. Letícia não chorou, não ligou para a amiga, não foi para casa quebrar objetos. Pegou um bloco de notas, uma caneta e começou a fazer uma lista do que precisava verificar. Primeiro, a situação financeira do marido. Por trabalhar em um escritório especializado em direito de família, Letícia sabia que, como cônjuge, havia formas legais de descobrir as dívidas que poderiam afetar o patrimônio comum do casal.
Sua colega da mesa ao lado, Renata, cuidava precisamente desse tipo de consulta e tinha os contatos certos. Letícia pediu sua ajuda sem entrar em detalhes. 3 dias depois, recebeu resultado. Quando abriu o arquivo na tela do computador do trabalho, sentiu a boca secar. 5 empréstimos, 5 de diferentes financeiras. Total, perto de R$ 400 mil. 2 deles estavam em atraso, um a 4 meses, o outro a 2. Sobre os não pagos já corriam multas e juros. A dívida crescia dia a dia, como massa com fermento. Mas o pior não era isso. Um dos empréstimos, de R$ 150 mil, havia sido contratado colocando seu endereço como referência. No campo garantia, constava imóvel adquirido durante o matrimônio, cito no endereço. E o endereço era o dela. O apartamento de 1 quarto que haviam comprado com uma hipoteca no 3º ano de casamento e que Letícia considerava a única coisa sólida em sua vida. Letícia tirou prints de cada dado, cada linha, imprimiu os extratos na impressora do trabalho, colocou-os em um plástico e guardou-os na gaveta inferior de sua escrivaninha, sob uma pilha de processos antigos. Depois saiu para a escada de incêndio, onde ninguém mais fumava, e ficou ali 10 minutos olhando para a parede. As mãos tremiam, mas a cabeça funcionava com uma clareza que nunca tivera. Voltou para sua mesa, terminou o chá frio e começou a pensar. Não com emoções, com fatos. Ricardo mentia sobre seu trabalho. Ricardo havia acumulado dívidas. Ricardo havia colocado a casa deles em risco. E, ao mesmo tempo, Ricardo visitava regularmente sua avó, tentando convencer lá ceder o apartamento no centro. O quadro ia se compondo lentamente a contragosto, como um quebra-cabeça que você não quer montar, porque sabe qual imagem vai aparecer no final. Letícia começou a prestar mais atenção. Já não desviava o olhar quando o Ricardo falava ao telefone no outro quarto. Começou a notar como ele apagava as mensagens rapidamente quando ela se aproximava. Os nomes em sua agenda eram estranhos, desconhecidos, Grisalho, Mickey, Negócio, Arturo Carro. Uma madrugada, enquanto Ricardo dormia, Letícia pegou o celular dele da mesinha de cabeceira. Sabia a senha. Ele a digitava na frente dela 1000 vezes, sem esconder. Abriu a conversa com Grisalho e leu. A velha tá irredutível. Não, assina. Precisa pressionar mais. A resposta. Tem uma opção com um psiquiatra. A gente conversa. Letícia devolveu o celular ao seu lugar, entrou na cama, cobriu-se até o queixo e ficou até o amanhecer com os olhos abertos, ouvindo a respiração tranquila do homem que dormia ao seu lado e a quem ela já não conhecia. No dia seguinte, fotografou a conversa. Ricardo estava no banheiro. O celular havia ficado na cozinha. Adicionou as fotos à sua pasta no trabalho. A pasta ia engordando. Do outro lado da cidade, no apartamento de pé direito alto e assoalho rangente, Dona Helena estava sentada naquela mesa de carvalho, anotando uma nova linha em seu caderno. Ricardo veio de novo, falou do cartório. Trouxe um formulário em branco. Não assinei. Guardei o formulário no armário entre as toalhas e na página ao lado, com sua caligrafia cuidadosa, havia escrito: ligar para a Inês, falar do gravador. 2 mulheres, neta e avó, travavam cada uma à sua maneira uma guerra silenciosa contra o mesmo homem. E nenhuma sabia ainda que a outra estava fazendo o mesmo, como 2 engenheiras de desminagem avançando pelo mesmo campo de lados opostos, sem se verem na névoa, mas desativando as mesmas minas. Dona Inês, ao ouvir Dona Helena pela 10ª vez na mesa da cozinha, com o eco no pátio e o relógio de parede em forma de casinha cujo pêndulo gotejava lentamente, disse com brevidade: Helena, está na hora de gravar. Não em um caderno, em um gravador. O caderno pode ser contestado. Vão dizer que você escreveu o que quis, mas a voz é a voz. Isso não se pode fabricar. Meu celular é de teclas, Inês. Que gravador? Eu te trago meu smartphone velho. Tem um aplicativo. Você aperta um botão e ele grava. Eu te ensino. Naquela noite, Dona Inês lhe trouxe o celular.
Ensinou-a como iniciar a gravação, como pará-la, como verificar se o arquivo havia sido salvo. Dona Helena colocou os óculos, foi apertando com o dedo, se perdeu, começou de novo. Meia hora depois, já apertava o botão vermelho com segurança e via os segundos correrem na tela. E ele não vai perceber? Ponha o celular na mesinha da entrada, cubra com um jornal ou uma revista. O principal é que você o ligue antes de ele entrar. Dona Helena assentiu. Terminaram o chá e Dona Inês foi. Dona Helena ficou mais um tempo na cozinha, segurando o smartphone alheio com a tela rachada, pensando que aos 78 anos estava aprendendo técnicas de espionagem para proteger sua casa de seu próprio genro. Lá fora, o vento balançava a velha magnólia do pátio e as sombras dos galhos se arrastavam pelo teto da cozinha como mãos inquietas. Naquela noite, Letícia ficou mais tempo do que o habitual no trabalho. Sobre a mesa tinha o processo da senhora Cardoso, uma mulher de meia idade que chegara ao escritório 2 semanas antes, com as mãos trêmulas e uma sacola de plástico em vez de uma pasta. Na sacola havia documentos, uma procuração falsa com a qual o genro da senhora Cardoso havia tentado transferir para seu nome o apartamento de sua sogra, enquanto ela estava internada após uma cirurgia no coração. A assinatura estava grosseiramente falsificada, mas o tabelião, segundo se descobriu depois, era conhecido do genro e havia feito vista grossa. Letícia analisava os papéis, conferia as datas, enumerava as contradições nas declarações e quanto mais se aprofundava no caso, mais algo se encolhia em seu peito. Via a história de outra pessoa e ao mesmo tempo se olhava em um espelho. A ironia era tão densa, tão palpável, que lhe dava vontade de levantar da mesa e sair para respirar. Mas Letícia não saiu. Redigiu o relatório, fechou a pasta, desligou o computador e ficou 1 minuto sentada no silêncio do escritório vazio. O relógio da parede marcava 19h30. Não queria ir para casa. Em casa estava Ricardo, ou não estava, o que ultimamente era o mesmo. Quando estava em casa, ficava com o celular ou assistia a televisão com cara de quem não estava ali. Quando não estava, Letícia ficava sozinha, pensando em coisas em que não queria pensar. Deu-lhe vontade de ir ver a avó, assim, de improviso. Tomar um chá, sentar-se na cozinha, ouvir o tic-tac do relógio e a avó contar que a vizinha do quinto andar havia adotado outro gato, embora tivesse prometido que não adotaria mais. Deu-lhe vontade de calor, genuíno, sem armadilhas. Não ligou com antecedência. Normalmente, ela o fazia. A avó não gostava de surpresas. Dizia que convidados requerem preparação, mesmo que seja só para colocar água para ferver e pegar os biscoitos. Mas, naquela noite, Letícia simplesmente pegou o carro e foi. No caminho, comprou em uma loja de conveniência uma caixa de bombons. A avó adorava os bombons de uma chocolataria artesanal do bairro. Subiu ao 3º andar, tocou a campainha. Atrás da porta, ouviram-se passos lentos, os passos da avó, com o característico arrastar das pantufas pelo assoalho. O trinco girou. A porta se abriu. Dona Helena estava no umbral. E no primeiro segundo, Letícia pensou que sua avó estava tendo um mal súbito. O rosto dela havia ficado sem cor. Os olhos se arregalaram. A mão que segurava a maçaneta tremia visivelmente. Mas não era um derrame nem um infarto. Era medo. Aquele medo específico e controlado de quem sabe algo que ninguém mais no recinto sabe. Letícia. Dona Helena agarrou a neta pela manga da jaqueta e a puxou para dentro. Rápido, para a cozinha, debaixo da mesa e fique quieta. O que quer que você ouça? Fique quieta. A voz era baixa, quase um sussurro, mas havia nela algo que fez Letícia obedecer imediatamente. Sem perguntar por quê, sem dizer vovó,
O que está acontecendo? Simplesmente entrou, atravessou o corredor em direção à cozinha, o mesmo corredor pelo qual corria descalça quando criança e se meteu debaixo da mesa de carvalho. A mesa era enorme, pesada, com pernas grossas e entalhadas. O avô a trouxera de alguma viagem de trabalho e ela estava naquela cozinha desde sempre. Debaixo dela cheirava madeira e levemente a cera, a que a avó esfregava no chão todo mês. Letícia dobrou os joelhos, apoiou as costas na parede e abraçou a si mesma. O coração batia tão forte que parecia que se ouvia em toda a casa. A campainha tocou 1 minuto depois. A avó abriu. Letícia ouviu a fechadura girar, a porta ranger, alguém pesado entrar no corredor. Reconheceu os passos instantaneamente. Teria reconhecido entre 1000, pesados, seguros, com um leve estalo da sola no assoalho velho. Ricardo caminhava exatamente assim, com todo seu peso, sem se inibir, como alguém acostumado a ocupar o espaço. Boa noite, dona Helena. Trouxe umas frutas para a senhora. Maçãs das boas e uvas de outono, bem docinhas. Obrigada, Ricardo. Entre na sala, vou colocar a água para ferver. Letícia ouviu o barulho da sacola, os passos em direção à sala, o gemido de uma poltrona. Depois, a avó passou pela cozinha em direção ao banheiro, provavelmente para lavar as mãos ou colocar a fruta em uma fruteira. Ao passar pela porta da cozinha, diminuiu o passo por 1 segundo e pronunciou em voz muito baixa, quase inaudível, quieta, uma palavra sem parar, sem virar a cabeça, como se apenas tivesse suspirado ao andar. Mas Letícia a ouviu e, entendeu? A avó sabe o que está fazendo. Os primeiros minutos de conversa foram normais, normais demais. Letícia, encolhida sob a mesa, chegou a pensar: será que me enganei? Será que a vovó exagerou? Será que Ricardo veio de verdade fazer uma visita como uma pessoa normal? Ele perguntava sobre a saúde dela, sobre a pressão, se ela tinha ido ao médico na semana anterior. Dona Helena respondia com calma, sem se alterar, o tilintar de uma xícara em um pires. O cheiro de chá preto forte, como a avó, sempre fazia. Chegou até a cozinha. Depois, o tom mudou. Não de repente. Primeiro, Ricardo pareceu pegar embalo, como um avião na pista de decolagem. Falou do tempo. Depois, do telhado do prédio que precisava de uma reforma. Depois, do aumento das contas de luz e água. E, por fim, pronunciou a frase após a qual o ar do apartamento se tornou diferente. Dona Helena, precisamos conversar sério. Debaixo da mesa, Letícia prendeu a respiração, tapou a boca com a palma da mão, aguçou o ouvido. A senhora está há 6 meses me enrolando com os papéis. A voz de Ricardo soava diferente da habitual. A suavidade de sempre havia desaparecido, a cordialidade. O tom amável do genro que traz frutas e conserta torneiras. Restava uma frieza seca e profissional. Assim não se fala com uma avó, mas com um fornecedor que atrasa um pagamento. Já lhe expliquei muitas vezes. A senhora só precisa formalizar a escritura de doação e todos os seus problemas acabarão. Fazemos a reforma, pagamos o condomínio. A senhora não terá que se preocupar com nada. Eu já não me preocupo com nada, respondeu Dona Helena. Sua voz era firme, tranquila. E Letícia, que conhecia sua avó a vida inteira, percebeu. Ela se preparou para esta conversa. Estou em pleno uso das minhas faculdades. Tenho minha aposentadoria e meu teto. Aí está o problema. Precisamente, Ricardo elevou ligeiramente a voz. A senhora acha que vai estar sempre em plenas faculdades? Tem 78 anos. Logo não poderá nem subir as escadas. E enquanto isso, o apartamento está parado. O apartamento não está parado. Nele vivo eu. E nele viveu minha filha e cresceu minha neta. Sua neta, por sinal, vive num apartamento de 1 quarto e paga um financiamento. E a senhora aqui num apartamento enorme, apegada às lembranças. É preciso ser mais prática, dona Helena. Pausa. Letícia ouviu sua avó depositar a xícara na mesa com cuidado, sem fazer barulho. Então dona Helena disse: Ricardo, faz 3 anos que te escuto. Você disse que queria ajudar.
que se preocupava com a família. E agora está sentado na minha poltrona, me explicando como devo viver no meu apartamento. Já chega. Não, não chega. Ricardo baixou a voz. Letícia, com as costas coladas na parede, fria sob a mesa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca tinha ouvido aquele tom em seu marido, baixo, duro, com um matiz metálico. Vamos ser diretos, dona Helena. A Letícia, de assuntos imobiliários, não entende nada. Trabalha num escritóriozinho que paga mal. Não tem visão, não tem cabeça para decisões sérias. Faz 6 anos que eu sustento esta família. 6 anos vindo à sua casa com as compras e consertando a sua torneira. E o que a senhora vai me dizer? Obrigada e adeus. Letícia fechou os olhos. As palavras de seu marido caíam sobre ela como pedras, cada uma separadamente pesada, com uma dor surda. 6 anos. 6 anos. Havia dormido ao lado daquele homem, preparado o café da manhã para ele, lavado suas camisas, sofrido por suas dificuldades no trabalho. E ele, aparentemente, havia levado a conta de quantas vezes tinha trazido as compras, de quantas vezes tinha consertado uma torneira, como um investidor que calcula seus aportes e espera os dividendos. Não preciso do seu agradecimento, continuou Ricardo, preciso do apartamento. Formalize a escritura de doação em meu nome, não no da Letícia, no meu. Porque se colocar no nome dela, ela fará o que eu mandar de qualquer forma. Mas é mais fácil se eu controlar a situação diretamente, sem intermediários. E se eu não concordar, a voz da avó continuava firme. Letícia mordeu a manga de sua própria jaqueta para não fazer barulho. Então irei por outro caminho. Ricardo falava devagar, e nessa lentidão havia algo mais aterrorizante que um grito. Tenho um conhecido psiquiatra. Bom, especialista, com CRM, tudo oficial. Sabe como funciona? Um laudo de demência senil. E a senhora é declarada judicialmente incapaz. Então o juiz nomeia um curador. O parente mais próximo, a neta. Ela está ocupada, trabalha, não tem tempo. E um genro carinhoso que há 6 anos cuida da avó. A levava ao médico, trazia as compras, candidato ideal. O juiz não pensará 2 vezes. O silêncio na sala se tornou tão denso que Letícia ouvia o próprio pulso, rápido, surdo como batidas em um barril vazio. Imaginou a cena, sua avó sendo declarada incapaz. Algum médico desconhecido a examinando por pura formalidade e redigindo um laudo. Sua avó, que sabia de cor todos os gastos do mês passado, que lia as letras miúdas sem óculos, que toda manhã fazia ginástica com a janela aberta, declarada incapaz. E a Letícia, perguntou Dona Helena, como ela fica em tudo isso? Ricardo soltou uma risadinha. Letícia ouviu, uma inspiração curta pelo nariz, quase uma gargalhada sufocada, e compreendeu que aquele seria o som que se lembraria pelo resto da vida. Não as palavras, não as ameaças, mas aquela meia risada que continha todo o desprezo de que é capaz alguém que nunca amou de verdade. A Letícia, eu me casei com ela porque era a única herdeira de um apartamento no centro. Acha que eu precisava de uma moça de escritório com um salário de 7 mil reais? Eu precisava deste apartamento desde o início. E vou consegui-lo, de um jeito ou de outro. Debaixo da mesa, Letícia mordeu o punho. Não a palma, não um dedo. O punho inteiro, enfiando os nós dos dedos entre os dentes. A dor era real e a ajudou. Impediu-a de gritar. As lágrimas corriam por seu rosto, mas ela não fez nenhum ruído. Nenhum. Dona Helena fez uma pausa longa, pesada, que continha tudo. 40 anos atrás, de uma mesa de contabilidade, o costume de calar quando dá vontade de gritar e a consciência de que as próximas palavras deviam ser ditas da forma correta. Sabe, Ricardo, disse ela por fim, durante 40 anos eu contei o dinheiro dos outros na fábrica. E em todos esses anos aprendi uma coisa. Quando alguém começa a ameaçar, é porque já não tem mais nada por trás. Nem dinheiro, nem consciência, nem plano B. Você não veio aqui
de uma posição de força. Você veio, porque não tem mais para onde ir. Ricardo começou a dizer algo, a voz mais aguda, mais furiosa, mas foi então que, na cozinha, se ouviu um barulho. Letícia, dormente pela imobilidade, tentou mudar de posição e roçou com o pé em uma banqueta. As pernas de madeira rangeram no chão de ladrilhos, curto, mas nítido. Que foi isso? Ricardo parou abruptamente. O gato, provavelmente, respondeu Dona Helena com calma. O da vizinha às vezes entra pela janela. Ela não tinha gato há 3 anos. O último, um siamês, chamado Tito, havia morrido de velho. E Dona Helena dissera então que não teria mais, porque enterrar animais era mais difícil que enterrar pessoas. Mas Ricardo não sabia ou havia esquecido ou não se importava. Letícia, no entanto, entendeu. Já não fazia sentido se esconder. Havia ouvido suficiente, mais que o suficiente. Havia ouvido a verdade. Aquela mesma que vinha suspeitando, encontrando em pedaços nos recibos e nos extratos, mas que até aquele momento ainda era possível adiar, explicar, suavizar. Agora não havia mais nada a explicar. As palavras de seu marido flutuavam no ar como o cheiro de fumaça depois de um incêndio. Não se dissipam. Saiu engatinhando de debaixo da mesa. Os joelhos estavam dormentes. As costas doíam. No rosto brilhavam os sulcos das lágrimas. Secou o rosto com a manga, atravessou o corredor e parou na entrada da sala. Ricardo estava sentado na poltrona da avó, aquela poltrona onde o avô Pedro costumava se sentar para ler o jornal, sentado de forma relaxada, com uma perna sobre a outra, com expressão de dono. Quando viu sua esposa no umbral, essa expressão se evaporou em um segundo. Letícia viu uma onda passar por seu rosto. Primeiro surpresa, depois medo, depois uma tentativa rápida e convulsa de sorrir. Amor, o que você está fazendo aqui? Vim ver a vovó. Estávamos só conversando. Eu ouvi cada palavra, disse Letícia. Ela mesma se surpreendeu com sua própria voz. Não tremia, era firme e seca. Sobre o psiquiatra, sobre a escritura de doação, sobre por que você se casou comigo. Ricardo se levantou da poltrona. O movimento foi brusco. Ergueu-se como alguém que recebe um golpe e deu um passo em direção a ela, estendendo as mãos com as palmas para cima. Um gesto que deveria significar abertura, reconciliação, mas que parecia tão falso quanto o cenário de uma peça de teatro barata. Escuta, você entendeu tudo errado. Eu estava alterado. Tenho problemas no trabalho. Disse coisas que não queria dizer. Você sabe como é, às vezes a gente fala demais. Você não tem trabalho, interrompeu Letícia. A voz continuava sem tremer, e ela se agarrava a essa voz como a um corrimão em uma escada molhada. Sua empresa foi liquidada há 1 ano e meio. Você tem 5 empréstimos com financeira de crédito rápido, 2 deles não pagos. A dívida total é de quase 400 mil reais. E você usou nosso apartamento como garantia sem me dizer uma palavra. Ricardo empalideceu. Não um pouco, não ligeiramente. Ficou branco como a parede atrás dele. A boca se entreabriu, os braços caíram ao lado do corpo. Ficou em silêncio por uns 10 segundos. E nesse silêncio se ouvia pingar a torneira da cozinha, aquela mesma que ele havia consertado um dia. Como você sabe, conseguiu articular por fim. Eu trabalho num escritório de advocacia, Ricardo, em direito de família e sucessões. Todos os dias eu vejo gente como você. Todos os dias chegam mulheres cujos maridos fizeram exatamente a mesma coisa. Só não imaginava que um deles estaria dentro da minha casa. Dona Helena se levantou silenciosamente do sofá, foi até a entrada, pegou o celular da mesinha, parou a gravação e virou a tela para Ricardo. Na tela brilhavam os números, 43 minutos e 12 segundos. Eu liguei quando você tocou o interfone, disse ela com tranquilidade. Está tudo aqui, cada palavra sua. Ricardo perdeu o resto de seu autocontrole, deu um passo em direção à avó e, nesse movimento, houve algo que fez Letícia se tensionar instintivamente. Não era agressão ainda,
mas estava a uma fração de segundo de ser. Me dá esse celular agora. E então, na porta do apartamento, que Dona Helena não havia trancado depois que Ricardo entrou, apareceu Dona Inês, pequena, enxuta, de roupão e chinelos, mas com as costas retas e aquele olhar que fazia as pessoas encolherem os ombros, lá nos tempos em que conduzia interrogatórios na delegacia. Rapaz, disse ela em voz baixa, e sua voz soou como se estivesse lendo uma sentença. Eu ouvi tudo através da parede. Os muros aqui, como você mesmo observou, são de sustentação, mas deixam o som passar muito bem. E eu tenho um costume. Quando ouço alguém ameaçar uma pessoa idosa, eu ligo para a viatura de serviço. Estarão aqui em 15 minutos. Aconselho que você vá embora agora. Ricardo ficou parado no meio da sala, olhando para as 3 mulheres. Para sua esposa no umbral, com os olhos avermelhados e as costas retas. Para a avó com o celular na mão, onde estava gravada cada uma de suas ameaças. Para a vizinha na entrada do apartamento, com a serenidade de uma ex-delegada de polícia e a promessa de uma viatura em 15 minutos. Ele entendeu. Não de imediato, por uns 5 segundos. Ainda olhou nos olhos de uma e depois de outra, como um animal encurralado que busca uma saída. Depois, seu rosto se contraiu em uma careta de raiva breve. Pegou sua jaqueta do cabide, abriu a porta com um puxão e se foi. Bateu-a com tanta força que caiu o gesso do teto, migalhas brancas e finas que pousaram sobre o jornal que cobria o gravador e sobre o velho assoalho que havia guardado os passos de 4 gerações daquela família. Os passos na escada, pesados, rápidos, se apagaram depois de meio minuto. A porta do prédio bateu. Dona Inês fechou a porta de entrada com as 2 trancas, passou para a sala e se sentou numa cadeira. Dona Helena se deixou cair novamente no sofá e colocou o celular sobre os joelhos. As mãos lhe tremiam pela primeira vez em toda a noite. Letícia ficou de pé no umbral por mais alguns segundos. Depois foi para a cozinha. Apoiou as mãos na mesa de carvalho e chorou. Não com soluços, não aos gritos. Um choro silencioso, profundo, com todo o corpo. Os ombros tremiam, as lágrimas corriam e ela nem sequer tentava secá-las. Não chorava de pena nem de humilhação. Chorava de alívio. Um alívio tão imenso que não cabia em seu peito. Como se durante 6 anos tivesse carregado sobre os ombros algo insuportável, sem se dar conta do peso. E agora o tivesse deixado no chão e descoberto que, sem aquela carga, era possível respirar. Simplesmente respirar fundo, livre, a plenos pulmões. Dona Helena foi à cozinha, sentou-se ao seu lado e lhe pôs uma mão no ombro. Não, disse nada. Simplesmente ficou ali, e sua mão era quente e pesada e cheirava a chá e levemente ao sabonete de lavanda que comprava há 20 anos na mesma barraca da feira. Lá fora, anoitecia, e a luz amarela da lâmpada da cozinha pousava sobre a mesa, sobre as paredes, sobre suas mãos. Uma luz quente e doméstica que sempre estivera ali e que parecia que estaria por muito tempo. No dia seguinte, Letícia entrou com a ação de divórcio litigioso. Foi ao fórum de manhã cedo, antes de ir trabalhar, com a mesma jaqueta com a qual se sentara debaixo da mesa de sua avó. No cotovelo havia uma mancha de cera. Só percebeu quando estava na fila esperando no balcão do cartório. Esfregou com o dedo, não, saiu e deixou estar. Ricardo soube da ação. Ligou no mesmo dia à noite. Letícia atendeu a primeira chamada. Ele falava rápido, de forma entrecortada, a voz oscilando entre o suplicante e o lamurioso. Lê, espera, não faz isso. Eu disse coisas que não sentia. Estava nervoso. Tenho dívidas, estou sobrecarregado. Mas eu te amo, você sabe. Vamos conversar direito. Sem fórum, sem toda essa história. Você se casou comigo pelo apartamento da vovó, Ricardo. Você mesmo disse, com a sua voz, com as suas palavras. Sobre o que vamos conversar. Eu não queria dizer aquilo. Estava com raiva. Letícia desligou. O telefone voltou a tocar 30 segundos depois. E outra vez.
e mais outra. No final da noite, tinha 14 chamadas perdidas. No dia seguinte, 11, depois, chegaram as mensagens longas de várias telas, escritas de madrugada. Ricardo às vezes suplicava, às vezes acusava, às vezes se arrependia. Escrevia que havia construído a família do zero durante 6 anos, que ele havia investido enquanto ela ficava em seu escritóriozinho, que merecia pelo menos uma conversa decente. Em uma mensagem dizia: sem mim você vai se perder. Na seguinte: desculpa, não queria dizer isso. E de novo: você me deve tudo. Letícia lia, não respondia e guardava cada mensagem. Print da tela, data, hora. A pasta do trabalho continuava crescendo. Uma semana depois, quando ficou claro que as súplicas não funcionavam, Ricardo mudou de tática. O tom das mensagens se tornou diferente, frio, objetivo, com um toque de ameaça. Escreveu que, no processo de divórcio, pediria metade do apartamento e uma compensação por seu investimento no casamento. Depois, acrescentou que se Letícia não aceitasse um acordo, contaria em seu trabalho que ela havia utilizado informações privilegiadas para fins pessoais. 2 dias depois, ameaçou apresentar uma queixa na OAB. Letícia leu essas mensagens na hora do almoço, sentada em uma cafeteria do outro lado da rua do escritório. Terminou o café, secou as mãos com um guardanapo, ligou para Renata, a colega que havia ajudado a investigar a situação financeira de Ricardo. Renata, você consegue fazer uma ata notarial de uma conversa de celular? Claro. Me traz o telefone amanhã de manhã. Eu cuido disso. 3 dias depois, toda a conversa estava registrada em uma ata notarial e anexada aos autos do processo. Ameaças, súplicas, acusações, tudo havia se tornado prova. E então começaram a ligar desconhecidos. O primeiro ligou numa sexta-feira, voz masculina, rouca. Letícia, a mulher do Ricardo. Seu marido me deve 50 mil reais. Prometeu pagar depois da venda do apartamento. Quando a gente recebe? Letícia respondeu com calma. Não sou fiadora das obrigações do meu marido. Estamos em processo de divórcio. Todas as reclamações a ele pessoalmente ou pela via judicial. A segunda ligação foi no dia seguinte. A terceira, 2 dias depois. Os credores de Ricardo, aqueles conhecidos a quem ele havia prometido pagar, depois de vender o apartamento, descobriram que não haveria nenhum apartamento e começaram a procurar a quem cobrar. A cada um, Letícia dizia o mesmo, com voz tranquila, sem emoção, como no trabalho. Alguns insultavam, um a ameaçou, mas a maioria, ao ouvir as palavras processo judicial, calava-se e desligava. A audiência do divórcio foi marcada para 4 meses depois. Ricardo veio com um advogado, um rapaz jovem, com um terno apertado demais, que folhava os papéis com ar de quem os via pela primeira vez. Ricardo estava com uma aparência terrível. Havia emagrecido, tinha olheiras profundas, a camisa amarrotada, não olhava para Letícia, olhava para a mesa. O advogado de Ricardo tentou impugnar a gravação de áudio. Argumentou que havia sido realizada sem consentimento, que violava o direito à intimidade, que aquela prova não podia ser admitida. A advogada de Letícia, Adra Herrero, sócia do escritório, uma mulher de mais de 50 anos, com cabelo curto, e uma voz diante da qual os juízes se endireitavam involuntariamente, levantou-se e explicou. A gravação havia sido feita por Dona Helena em sua própria casa, com seu próprio dispositivo, em uma situação na qual estava sendo diretamente ameaçada. Estava documentando as ameaças contra si mesma. Não era uma interceptação nem uma escuta clandestina. Era a autodefesa de uma pessoa idosa ameaçada com uma interdição judicial. A juíza ouviu ambas as partes, examinou a gravação, leu a transcrição e a admitiu. Adra Herrero havia assumido o caso de forma gratuita, disse a Letícia desde o início. Trabalho há 30 anos com direito de família. Em um de cada 2 casos, há um homem que entrou na família por causa de um apartamento. Mas não em todos os casos há uma avó
com um gravador. Este caso eu levo por princípios. O divórcio foi decretado. O apartamento ficou para Letícia, considerando que Ricardo havia ocultado as dívidas, utilizado o imóvel como garantia sem o conhecimento da esposa e colocado a família em risco financeiro. Ricardo recorreu e perdeu. A desembargadora do Tribunal de Justiça, uma senhora de olhos cansados, leu o processo e disse com brevidade: não há fundamentos para modificar a sentença. Os credores, enquanto isso, encontraram Ricardo por conta própria. Sem esposa, sem acesso a um imóvel alheio, sem trabalho e sem perspectivas, ele ficou sozinho com suas próprias dívidas. Os conhecidos a quem devia dinheiro começaram a processá-lo. O carro que dirigia era de leasing e foi retomado. Alguns meses depois do divórcio, Ricardo foi para o interior, para a cidade de sua mãe. Letícia soube por acaso. Camila, a amiga em cujo aniversário tudo havia começado, mandou-lhe uma mensagem. Fiquei sabendo que o Ricardo foi embora. Dizem que a mãe dele descobriu pela primeira vez o que ele andou fazendo todos esses anos. Letícia leu a mensagem, fechou o celular e não voltou a pensar no assunto. Depois do divórcio, as primeiras semanas foram estranhas. Letícia chegava em casa, naquele mesmo apartamento de um quarto que quase havia perdido, e não reconhecia seu próprio silêncio. Antes, o silêncio no apartamento era tenso, como uma corda esticada. Ela esperava o som da chave na fechadura, os passos, a voz de Ricardo. Agora, o silêncio era diferente, suave, espaçoso. Nele, podia-se respirar. Começou a perceber coisas nas quais não havia reparado em 6 anos. Que gostava de tomar o café pela manhã junto à janela. E não na mesa como o Ricardo insistia. Que adorava ler antes de dormir e não ver as séries que ele escolhia. Que não tinha que pedir permissão para ir ver uma amiga num sábado. Detalhes. Mas esses detalhes formavam uma vida que, durante 6 anos, ela havia vivido não como queria, mas como convinha a outra pessoa. A primeira medida séria foi o apartamento da avó. Letícia foi ver Dona Helena com o notebook e uma pasta de documentos. Sentou-se na mesa de carvalho e lhe disse: vovó, temos que arrumar tudo isso para que nenhuma pessoa possa voltar a se aproximar de você. Estiveram 2 dias trabalhando. Fizeram o testamento em cartório. O apartamento passaria para Letícia, mas com usufruto vitalício para Dona Helena. Registraram na matrícula do imóvel, atualizaram toda a documentação, cadastraram o imóvel no sistema de alertas do Colégio de Registradores. Agora, se alguém tentasse registrar qualquer documento relativo àquele apartamento, Letícia saberia no instante. A notificação chegaria ao seu celular e ao seu e-mail ao mesmo tempo. Dona Inês passou para visitá-las enquanto organizavam os papéis. Olhou os documentos espalhados pela mesa, Letícia com um lápis na orelha, o notebook aberto no site do registro de imóveis e disse: agora sim, agora está como tem que estar. E depois, durante o chá, acrescentou uma frase que ficou na cabeça de Letícia e não saiu mais. Você é advogada, minha filha. Passou por isso você mesma. Quantas mulheres como você andarão por aí sem saber o que fazer? Quantas avós estarão em seus apartamentos com medo de seus próprios parentes? Letícia ficou pensativa. No trabalho, naquele escritóriozinho que paga mal, como chamava Ricardo, ela via isso todos os dias. O caso da senhora Cardoso, com a procuração falsa. O caso de Dona Zulema, cujo filho havia transferido apartamento da mãe para si enquanto ela estava no hospital. O caso de Dona Petra, a quem o genro havia despejado de sua própria casa pela via judicial com um consentimento falsificado. Dezenas, centenas de histórias parecidas entre si como gotas de chuva. E em cada uma havia alguém que havia confiado em um familiar próximo e o familiar próximo havia lançado mão dos papéis. 1 ano depois do divórcio, Letícia deixou o escritório e abriu sua própria assessoria jurídica. Encontrou uma sala no térreo de um prédio residencial, 2 cômodos, uma pequena recepção e um escritório. Fez a reforma ela mesma. Pintou as paredes de uma cor bege quente, pendurou cortinas, colocou 2 mesas,
uma impressora e uma chaleira elétrica. Na porta pendurou uma placa. Assessoria jurídica. Questões de família e sucessões. Defesa dos direitos da pessoa idosa. Os clientes apareceram em seguida. O boca a boca entre as pessoas idosas funciona mais rápido que qualquer publicidade. Uma contou para a vizinha para amiga do posto de saúde, a amiga para a nora para uma colega de trabalho. 3 meses depois, Letícia atendia 4 ou 5 pessoas por dia. Dona Helena às vezes ia à assessoria. Sentava-se no sofá da recepção que Letícia havia comprado especialmente fofo, com braços de apoio para que as clientes idosas pudessem esperar confortavelmente. Tomava chá em uma caneca de cerâmica com a inscrição: para melhor advogada que Camila lidera na inauguração. Folhava uma revista e olhava sua neta trabalhar, conversar com as clientes, explicar quais documentos precisavam, ligar para o fórum, digitar petições. Dona Helena nunca disse em voz alta, mas Letícia via em seus olhos algo que não havia visto em todos os 6 anos que Ricardo esteve por perto. Orgulho, silencioso, profundo, verdadeiro. Uma noite, ao fechar a assessoria e apagar as luzes, Letícia estava no umbral, discando o número de sua avó. Vovó, você se lembra de quando eu estava debaixo da sua missã? Dona Helena riu, com aquela risada que só tem aqueles que sobreviveram a algo terrível e saíram do outro lado. Claro que me lembro, minha filha. Você tremia tanto que a mesa se movia. Tive medo de que o Ricardo te ouvisse e estragasse tudo. Como você teve a ideia de me esconder? De onde tirou essa ideia? Em uma fração de segundo, porque eu sabia que ele vinha. Ele tinha me ligado 1 hora antes. Disse que passaria a noite. Eu já tinha ligado o gravador, tinha avisado a Inês, tinha me preparado. E de repente você aparece na porta. Tive que decidir em um instante. Ou eu te mandava de volta para casa e depois você não ia acreditar em mim, ia dizer que a vovó estava exagerando, que o Ricardo não poderia ter dito aquilo. Ou eu te deixava ouvir tudo por si mesma. E você escolheu a segunda opção. Eu escolhi a verdade, minha filha. Às vezes ela dói muito, mas depois cura. Letícia ficou em silêncio. Fora da assessoria, um poste de luz brilhava, e sua luz pousava na placa da porta, aquela com a inscrição sobre a defesa dos direitos da pessoa idosa. Uma mulher passou com um cachorro. Em algum lugar, a porta de um prédio se fechou. De uma janela aberta do 2º andar, vinha música, algo antigo, do tipo que a avó ouvia no rádio aos domingos de manhã. Obrigada, vovó, disse Letícia. Pelo quê? Pela mesa. Por ser tão grande. Numa menor eu não teria cabido. Dona Helena riu e Letícia riu também. Pela primeira vez em muito tempo, de forma leve, livre, do fundo da alma, desligou, trancou a porta e foi em direção ao carro. Estava escuro e fresco, e o ar cheirava bem. A folhas molhadas, asfalto, frio, e há algo mais para o qual não encontrava nome. Talvez cheirasse a liberdade, ou talvez simplesmente a noite. Uma noite normal na cidade, na qual, finalmente, não havia para onde correr, nem de quem se esconder.